Bom dia, 7h59. Então, um sol aqui, um reflexo bravo. Vou tirar as coisas que refletem. Pra ver se eu consigo. Pronto. Minimizar. Muito bem. Bom dia, tal. Um dia maravilhoso de lindo. Mas já tá quente essa hora da manhã. Então eu imagino que vai chover bem cedinho hoje. Hoje nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, né? Há 157 dias. Bom dia, Daisy. Tava esperando você. Vamos tomar café juntas? Bom dia. Preciso trocar a capinha do meu celular que não tá recebendo mais. Bom, vamos lá. 157 dias lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 8, vamos ao verso 6. O verso 6 vai falar do peso que o tempo tem. Ele vai falar do sofrimento humano e a sabedoria que existe quando a gente não atropela esse tempo na hora do sofrimento. Então, né? O Salomão disse que quando a vida pesa, a pressa em resolver machuca. Nossa, ele tem super razão, né? Então vamos ao verso. Diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto a miséria do homem pesa muito sobre ele. Bom dia, João. Vou repetir. Porque para todo propósito, quer dizer, para qualquer coisa que a gente queira fazer, tem um tempo e tem um modo, tem uma maneira de fazer as coisas. Tudo tem o seu tempo certo, né? Mas, falando da miséria do homem, principalmente na miséria do homem, pesa muito para ele. Então, ele tá... Bom dia, amor. Então, antes de qualquer explicação desse verso, eu quero dizer que Salomão está fazendo algo muito raro. Ele está olhando para o sofrimento humano sem romantizar, né? Ele não disse que o homem sofre porque ele é fraco, ele não disse que o homem sofre porque ele errou, ele não disse que o homem sofre porque não acreditou o suficiente. Não. Ele diz uma coisa bem simples e bem verdadeira. Ele diz: a vida pesa. E esse peso influencia nas nossas escolhas. É isso que ele está alertando, né? Então, eu vou te dar aqui uma imagem para você entender o que eu estou falando. Imagine um homem caminhando com um saco pesado nas costas, né? Quem olha de fora não vê o que ele está carregando, mas ele está ali encurvado, carregando, e ele sente cada passo que ele dá. Esse saco, ele é feito de quê? Ele é feito de preocupações que não foram resolvidas, histórias que foram interrompidas, perdas que não foram choradas, decisões que não puderam ser tomadas na hora certa, no tempo certo. Esse é o peso que a pessoa está carregando. Agora, imagina que esse homem que está carregando todo esse peso nas costas precisa decidir algo muito importante. Como é que ele vai decidir? Não vai ser leve essa decisão. Ele vai decidir baseado nesse peso que ele está carregando. Então, Salomão está olhando para esse homem e diz: eu sei que é pesado, eu vejo que é pesado, o sofrimento realmente pesa. Exatamente isso que o Salomão está falando. Então, o modo e o tempo importam muito nas nossas decisões, né? Na visão sistêmica, esses pesos nem sempre começaram com a gente, né? Raramente esse sofrimento é individual, né?
muitas vezes o peso que a gente carrega vem de muito antes. Histórias familiares que não foram elaboradas, destinos que foram interrompidos, segredos, exclusões, perdas precoces, né? É um peso que não grita, ele pressiona, tá lá, é pesado, né? Tem uma dor. Eu tive durante 30, 40 anos uma dor no ombro, era assim, eu fiz tudo que me falaram para fazer, tudo que existia, acupuntura, massagem, choque, tudo que você pode imaginar, eu fiz. E a dor não estava lá. Até que eu comecei a trabalhar a dor. E um dia eu acordei sem dor. Foi incrível, né? Então, quando a gente tem esse peso, as nossas escolhas não são feitas, não, as nossas reações não são feitas por escolhas, né? A gente muitas vezes foge da situação para não ter que se posicionar, insiste em algo que a gente deveria esperar, né? Então, Salomão está aqui reconhecendo algo que é fundamental. Quem está sofrendo não tem acesso imediato à sabedoria. A dor estreita o nosso campo de visão. Quem já passou pela dor sabe o que o Salomão está falando aqui. Por isso que ele insiste, tempo e modo são atos de compaixão, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, tem que ter um tempo para falar as coisas, tem que ter compaixão por aquela pessoa, né? Tem uma forma de se relacionar com uma pessoa que está sofrendo, né? A gente normalmente sente e eu vejo de maneira geral, a gente se compadece e age de uma forma diferente. Mas isso que o Salomão está dizendo, quem está sofrendo não tem a clareza para escolher corretamente. Hoje é o verso, né? Mas vamos ver o que dizem os filósofos sobre esse sofrimento que distorce a realidade. É isso, o sofrimento distorce a realidade. Schopenhauer, alemão, Polônia, nasceu na Polônia, Gdansk, Polônia, pensei que era Prússia para mim era Alemanha, mas acho que não. Ele morreu na Alemanha, tá bom. A obra que eu consultei do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Nesse livro, ele não escreve para consolar, nossa, Hortelino troca letras hoje. Quem é do meu tempo sabe o que eu estou falando. Schopenhauer, ele não escreve para consolar quem está sofrendo. Ele escreve olhando para a vida sem anestesia, ali cru. Para ele, o sofrimento não é exceção. É um momento de sofrimento. Ele fala que o sofrimento é a estrutura da existência. Uau! E ele diz uma coisa terrível. Ele diz assim, que o homem sofre porque quer sofrer. Porque ele tem medo de perder, porque fica se comparando, porque imagina um futuro pior do que o presente que ele está vivendo. Schopenhauer é bem down the hill. Então, esse sofrimento produz um efeito muito específico. O que acontece? Ele encurta o horizonte. Como disse Salomão, o sofrimento encurta a clareza, a visão, né? Então, quando alguém sofre, o mundo se fecha. O tempo parece que aperta, né? Tudo vira agora, tudo vira urgência, né? Então, Schopenhauer descreve isso com uma precisão clínica. O sofrimento sequestra a capacidade de livre escolha, né? Quando a gente está no sofrimento, a gente não tem mais a capacidade. Tem uma conexão direta com Salomão, né? Se o sofrimento, a miséria pesam muito sobre o ser humano, então o modo e o tempo não são virtudes, são proteção. Vamos usar
o modo e o tempo como proteção. Então, decidir muito rápido quando a gente está sofrendo não é coragem, é cegueira induzida pela dor. Então, Salomão está nos ensinando hoje que quando a gente estiver sofrendo, se a gente estiver sofrendo, respira, não toma nenhuma decisão. É isso que eu estou entendendo. O que diz a Simone Weil, né? Francesa de nascimento? A obra que eu consultei foi A Gravidade e a Graça. Então, ela usa a palavra gravidade justamente para falar do sofrimento humano, né? Então, gravidade não é emoção, é um peso real. Foi o que eu descrevi na nossa imagem inicial. Alguém carregando tudo isso. É uma dor profunda. E aí a pessoa perde conexão interior. Não porque ela é fraca, mas porque está carregando, é pesado. E está todo mundo falando a mesma coisa. É pesado. A gente carrega pesos. Muitas vezes pesos que não são nossos, mas a gente carrega. Né? E ela descreve, a Simone Weil descreve isso com uma lucidez incrível. Ela descreve alguém que sofre, né? Pedir lucidez para alguém que sofre é como pedir leveza para alguém que está soterrado. Olha que imagem. Alguém que está soterrado, pedir leveza. A pessoa quer sair de lá. Então, e a graça, quando ela vem, ela não vem de uma ação rápida. Ela vem, segundo a Simone, quando a gente suspende, para de exigir. Né? Salomão está falando exatamente a mesma coisa. Ele suspende a exigência de uma decisão imediata de quem está sofrendo, né? E o que ele está oferecendo? Tempo e misericórdia. Então, alguém que sofre, a gente tem que dar tempo. É o que o Salomão está nos ensinando, né? E aí tem uma visão literária, fala muito disso, né? Tem muito livro. E eu peguei um clássico do Victor Hugo, Os Miseráveis, que eu já estava lendo aqui, já mencionei essa semana, ou semana passada, mas vou mencionar de novo. Então, Miseráveis é justamente uma obra que fala o que acontece com o ser humano quando o sofrimento é muito, quando o sofrimento é acumulado, quando não tem pausa. Esse é Os Miseráveis do Victor Hugo. O Jean Valjean, ele não nasce pesado, ele fica pesado, ele vai ficando pesado. Então, a história é que ele é preso quando ele estava roubando pão para alimentar crianças famintas. Quer dizer, a intenção dele era nobre, ele queria alimentar crianças famintas. E aí ele cumpre 19 anos de prisão. Não pelo crime de roubar o pão, mas por tentar fugir várias vezes. Cada tentativa de fuga, mais não sei quantos anos de prisão. Quando ele sai da prisão, finalmente, depois de 19 anos, o corpo dele está livre, mas a alma não. Né? Então, Victor Hugo descreve aqui que o Valjean tem um olhar desconfiado para tudo. Ele descreve o modo que ele entra nos lugares, assim já com receio, com a postura mesmo física de quem já sabe ou espera que vai ser expulso. Então, Jean Valjean, ele antecipa o castigo. Antes mesmo dele cometer qualquer erro, antes mesmo dele errar, ele já sabe, vou levar um castigo. Esse é o peso dele. Né? Então, o sofrimento não é só a dor, é uma pedagogia cruel que ensina o homem a reagir antes de pensar. É isso que o Victor Hugo está falando. Quando Valjean rouba... Então, aí tem a história, e aí ele rouba os talheres de prata de um bispo. Né? Ele rouba não por ganância, porque é o que ele acha que ele tem que roubar. É um desespero dele, né?
Eu vou roubar os talheres de prata, vou começar minha vida com isso, né? Então, o mundo sempre puniu ele muito rápido. E por isso ele age rápido. E aí o bispo não age como ele imaginou, né? Ele não pune, ele interrompe, ele para, né? O bispo não acusa ele não pergunta se você roubou, por que roubou, ele não pressiona para ele devolver os talheres de prata, ele alarga o tempo, né? Vem os policiais querendo prendê-lo, ele fala, não, ele tem, quando ele mais tarde ele é pego com os talheres, tentando vender os talheres, os policiais prendem ele, levam até o bispo, e o bispo fala, não, eu dei para ele, isso é um presente meu. Ele dá alforria para o Jean Valjean, né? Ele dá liberdade, esse personagem. Então é como se ele alargasse o tempo para ele, né? E aí, com isso, o Jean Valjean, ele começa a sentir novamente que talvez ele possa escolher, né? Então, o Victor Hugo, e aí tem o resto da história. Quem não viu, leia ou veja o filme. Então, o Victor Hugo, ele mostra exatamente isso que o Salomão está falando. Quando a miséria pesa muito sobre o homem, ele perde o acesso ao tempo interno necessário para agir bem. Olha só, ele perde o tempo de acesso necessário para agir bem. Então, tem um tempo interno nosso que a gente precisa antes de agir. E quando a gente está em sofrimento, a gente perde esse tempo. Achei maravilhoso. E a redenção no livro, né, do Jean Valjean acontece quando esse peso encontra uma pausa, dá um respiro para ele. Achei incrível, incrível, né? E aí outro que também fala de sofrimento é o José Saramago, português, né? Ensaio sobre a cegueira. Esse livro tem muita coisa pra gente, tanto Os Miseráveis como Ensaio sobre a Cegueira. Nossa, dá pra vontade de parar tudo, deixa eu só ler, deixa eu só interpretar, porque tem muita coisa nessa obra, né? Então, ele começa o livro, a primeira cena do livro é um homem que para no sinal vermelho e ali do nada ele fica cego. Começa assim. Ele não sente dor, não tem sangue, não tem ferida, ninguém avisou ele que ele ia ficar cego. Ele vê uma luz forte, branca, forte, não é escuridão, é uma luz forte, excesso, muita luz, e tudo de repente se apaga, né? E aqui está o ponto essencial com o verso do Salomão. A cegueira não é só visual, né, que o Saramago está nos mostrando. A cegueira também pode ser interpretada como uma perda de orientação interna. Não diz assim, não é pelo sofrimento, por amor também. É cego de amor, estou cego de amor. Então, quando eu estou cego de amor, eu perdi a orientação interna. Estou perdido. No sofrimento é igual, né? Então, essa cegueira vai se espalhando e vai desaparecendo. O que desaparece não é a moral entre as pessoas. O que desaparece é o tempo, a noção de tempo. As pessoas deixam de esperar pela vez, elas param de avaliar as consequências, não sustentam acordos mínimos feitos ali, tudo vira agora, tudo vira urgência, tudo vira sobrevivência. Estão todos cegos, né? Então, Saramago descreve longamente o colapso do ritmo humano, né? As decisões são todas tomadas por impulso, tem reações em vez de escolhas, o corpo manda antes que a consciência chegue, você sai fazendo sem saber o que está fazendo, né? Então esses cegos então são todos levados para um manicômio, onde eles são isolados.
e o tempo deixa de existir para eles. Não tem mais espaço de elaboração. Só existe um presente, mas é um presente bruto, né? E aí, quando o tempo desaparece, o que acontece? O sofrimento pesa mais ainda. Não porque a dor aumentou, mas porque não tem intervalo para poder respirar. A gente não fala, quando a pessoa está nervosa, respira, respira. É isso. Volta para o seu contato interno. Volta para o seu tempo interno, né? Então, os personagens fazem coisas que eles jamais fariam em qualquer outra condição. E eles não fazem por maldade. Eles fazem porque eles estão se sentindo esmagados. Totalmente esmagados, né? Então, é nisso que Saramago insiste. Que o ser humano, ele não se torna cruel de repente. Ele se torna cego ao tempo do outro e ao próprio tempo. É disso que ele está falando, da cegueira interna. Então, e tem uma única personagem que enxerga, que é a mulher do médico. E ele não descreve ela como uma heroína porque ela está enxergando, mas descreve que ela sofre mais. Porque ver ali é suportar o peso de todo mundo. Agora ela virou guia de todo mundo. E ela não tem poder para apressar nada, né? Eles estão cegos. Então ela não consegue resolver, mas ela acompanha. Como é importante, ela acompanha. Ela entende profundamente. Salomônico, não é? Então ela entende que quando a miséria pesa muito sobre o homem, não é hora de corrigir, não é hora de organizar, não é hora de acelerar, vamos. É hora de sustentar, de estar do lado. É isso que o Salomão está nos ensinando e Saramago brilhantemente descreve no livro dele. Então, o final do livro não é uma redenção, é o retorno gradual do tempo. O tempo vai voltando, a visão volta, mas não como um triunfo, não como uma possibilidade, agora que nós ficamos cegos e voltamos a enxergar, vamos ser mais humildes. Não, Saramago diz, ele não diz, a gente aprendeu a lição, não. Ele diz algo muito mais verdadeiro, ele diz assim, agora sabemos o que acontece quando o sofrimento nos rouba o tempo. É isso que o Salomão e Saramago dizem a mesma coisa. Em séculos diferentes, claro. Quando o sofrimento pesa, o tempo encurta, o modo de se relacionar se perde e a humanidade vacila. Então, por isso que o Salomão está dizendo, não exige lucidez imediata de quem está sofrendo. Ele está oferecendo para quem está sofrendo tempo e modo como proteção. E Saramago nos mostra isso com profunda honestidade. Ele mostra o que acontece quando o tempo não existe. Nossa, pesado, né? Nós temos que olhar para isso. Salomão olha para a prudência de ontem, ele vem caminhando com todos esses versos dessa semana para nos trazer para olhar para o sofrimento. A gente não gosta de olhar para o sofrimento, porque no sofrimento a gente desvia o olhar. Mas ele não está falando para você olhar, mas veja o sofrimento como a pessoa que está em sofrimento como incapaz de qualquer decisão, qualquer escolha. Então acolha, esteja do lado. Só isso. Não é para criticar, não é para julgar, é para ficar do lado. Eu fui buscar um filme também bem pesado, já falei desse filme aqui, chama-se Manchester by the Sea em inglês, em português é Manchester à beira-mar. O personagem
ele carrega um peso porque ele viveu uma coisa que não tem mais volta, uma coisa terrível. Muito antes do filme começar, ele era um homem comum, ele trabalhava, ele bebia com os amigos, ele ria, ele tinha filhos pequenos, ele tinha uma vida simples, né? Numa noite de inverno, ele está em casa, está bebendo, e daí acaba a bebida e ele resolve sair para comprar mais bebida, né? E deixa a lareira acesa da casa para continuar aquecendo a casa. E aí, uma infelicidade total, a casa pega fogo. E quando ele volta, o incêndio já queimou tudo e os 3 filhos dele morreram. Não. Então, o filme não quer mostrar uma coisa dramática, não faz um discurso, ele mostra o silêncio depois desse impacto. Ele vê aquilo lá e aí se faz silêncio. Ele tenta se matar, o personagem tenta se matar, não consegue. Mas dentro dele alguma coisa acontece que o tempo para. Ele continua vivo, mas ele não consegue imaginar um futuro para ele. Não tem vida para ele depois dessa tragédia, né? Então, cada gesto dele carrega isso, né? Ele anda pesado, ele fala pouco, evita vínculos, reage com agressividade quando alguém se aproxima demais. Ele fica bem agressivo, né? Não é raiva que ele sente, é dor. E ele não sabe onde colocar essa dor. É uma dor sem lugar. E aí acontece outra tragédia. O irmão dele morre. E ele precisa voltar para a cidade onde tudo aconteceu, porque ele saiu da cidade, ele não aguenta viver mais lá, ele sai da cidade. Mas aí o irmão dele morre e ele precisa voltar para aquela cidade onde tudo isso aconteceu. E aí todo o peso volta para o corpo dele. E aí tem um sobrinho que ficou sem pai e ele precisa sumir. Ele não consegue. Não consegue assumir o sobrinho. Não porque ele não ame o sobrinho, porque ele não pode carregar mais responsabilidade do que ele já carrega, sem quebrar, né? Então, o filme não oferece uma redenção heróica, ele oferece algo muito verdadeiro, o limite humano sendo respeitado. Eu não consigo, é muito para mim. Eu aprendi a falar isso, claro, para coisas bem leves, para coisas bem simples, né? Eu estou organizando um curso, vou aliviar um pouco a tensão aqui. Eu estou organizando um curso que eu vou começar no dia 15 de janeiro agora. E aí eu pedi para o ChatGPT para me dar uma lista de coisas que eu tenho que fazer, que tem que deixar prontas antes do curso acontecer. E ele deu. Eu falei, não tem condições de fazer isso tudo, né? Eu falei, é muito para mim. Coisas pequenas. Estou dando um exemplo. Como aprender a ver o seu tamanho de possibilidades daquilo que você é capaz de fazer, para não entrar no sofrimento. Porque se eu tivesse aceito aquela lista, eu estava em sofrimento profundo. E se eu entrar em sofrimento, o que acontece? Minha visão estreita, eu não sou capaz de fazer escolhas, eu fico sem tempo, porque era isso que ele estava me tirando todo o meu tempo de vida, se eu fosse fazer o que ele mandou. Então, tem um limite humano a ser respeitado em todas as situações da nossa vida, né? Então, no final do filme, voltando para o filme, o personagem ele não supera a dor, né? Mas ele encontra uma forma possível de continuar. Ele ajuda esse sobrinho de longe, ele vem de vez em quando. É pouco, mas é honesto, é o que ele pode. E eu acho que isso tem uma conexão direta com Salomão, que diz que quando a miséria pesa muito sobre o homem, não adianta exigir grandeza dessa pessoa, né? O que a gente pode oferecer é tempo, modo e misericórdia, né? Então hoje Salomão, Vitor Hugo,
esse filme Manchester à beira-mar, dizem a mesma coisa em linguagem diferente, que o sofrimento altera o ritmo da alma. Decidir embaixo, né, de um peso, a gente vai decidir em desvantagem. Então, a sabedoria, ela só acontece quando o tempo se alarga, né? Quando respira, dá um tempo, se conecta. Não é falta de fé, não é fraqueza, é a nossa condição humana. Perguntas para a gente se fazer hoje. Será que eu estou carregando um peso que torna as minhas decisões difíceis? Peso emocional, peso histórico, familiar. Estou carregando alguma culpa, algum luto, alguma responsabilidade invisível. Hoje é para a gente se perguntar: o que eu carrego? Que pesos eu carrego? Onde que eu estou me cobrando clareza, rapidez, lucidez, quando na verdade o que eu preciso é de tempo? Onde? Se olha, né? Que decisão na minha vida ou decisões eu tomei movida pela dor? Talvez é o momento de eu rever essa decisão com mais compaixão por quem eu era naquele momento de dor, né? Se olhar com compaixão, tomou decisões difíceis sem nenhuma lucidez. Porque tem algo na gente que pede mais misericórdia diante do sofrimento, menos julgamento. Então, se eu respeitasse o peso que eu carrego hoje, o que mudaria? O meu ritmo, nas minhas exigências e nas minhas escolhas. Se eu respeitasse, porque todos nós carregamos um peso. Então, se eu respeitar, eu carrego um peso, preciso de um tempo interno para me dar conta do que está acontecendo. Se eu fizesse isso, o que mudaria? São perguntas que não pedem resposta imediata, vocês não vão responder agora. É só para pensar, alargar esse tempo interno, exatamente como o Salomão está nos propondo aqui no verso 6. Então deixa eu dar bom dia para quem entrou depois. Vera, meu visto de Colares, não sei seu nome, mas seja muito bem-vinda. Bom dia. Zila, bom dia. Denis, bom dia, querido. Que bom ter você aqui num dia precioso aqui do Salomão. Elisiane, desculpe, eu tô sem óculos, eu não quero botar óculos para ficar bonitinha. Cláudia, bom dia. Ângeles, bom dia. Maria, bom dia. João, já falei. Dri, bom dia. Meu amor, bom dia. O outro João também, bom dia. Daisy, bom dia a todo mundo que está aqui junto comigo. Lembrando que quem entrou no meio das falas, ficou meio perdido, essa live vai ficar gravada e eu transcrevo essa live todos os dias para um grupo do WhatsApp que chama Comunidade do Rei Salomão. Eu estou engolindo palavras hoje. Comunidade do Rei Salomão. E se você ainda não faz parte do grupo e você quer receber a transcrição, só me fala que eu quero, que eu te coloco dentro do grupo, tá? Que aí você recebe todo dia a transcrição da live e começa o dia já com uma direção clara do Rei Salomão. E claro, o Rei Salomão está nos ensinando muito, estamos aprendendo muito com ele. E para equilibrar o dar e o receber, vamos espalhar isso que o Rei Salomão está nos ensinando. Então convida mais pessoas para assistirem, repassa essa live lá do Instagram, repassa o texto
sabe? Mais pessoas podem se beneficiar. Esse é o nosso papel, compartilhar, tá bom? Então vamos à nossa meditação de hoje. Meditação eu vou falar quando o peso pede tempo, né? Então vamos soltar o ar. Inspira em 4, segura 2 e solta em 6 tempos pela boca, bem devagar. Mais uma vez, inspira em 4, segura 2, solta em 6. Sente o seu corpo. Entre em contato com o seu corpo, onde você está, sentado, sentada. Não tenta melhorar o seu corpo. Só percebe como o seu corpo está. Agora imagina que você está carregando uma mala bem antiga. Não é uma mala muito grande, mas ela é pesada, ela é densa. Ela é densa porque ela carrega histórias, né? E agora imagina que alguém se aproxima. Um ser de luz, um pai, uma mãe, um amigo, alguém. Você escolhe quem se aproxima. Essa pessoa não tenta tirar essa mala de você, não. Essa pessoa só diz assim: você pode descansar um pouco. Sente o efeito dessas palavras. Respira. Visualiza um caminho mais largo, um caminho que não exige pressa. Se puder dizer em voz alta, diga em voz alta, se não, diga para o seu coração. O que pesa em mim não precisa ser resolvido hoje. O que pesa em mim não precisa ser resolvido hoje. Eu não estou atrasado, eu não estou atrasada na vida. Essa frase é para mim. Eu não estou atrasada, não estou atrasado na vida. A sabedoria também é saber esperar. A sabedoria também é saber esperar. Agora imagina o tempo como um espaço, não como um relógio. Um espaço onde você pode sentar, você pode respirar, você pode simplesmente existir, sem respostas. Fica aí. O peso continua, mas ele já não está mais te empurrando, né? Quando você quiser, você abre seus olhos. Hoje, Salomão não está pedindo para a gente enxergar tudo. Ele está pedindo para a gente se respeitar quando o peso for grande. Não tem que sair, ai não, a vida continua, eu tenho que sair fazendo. Não. Salomão está falando não. Né? Porque não dá para exigir lucidez de quem está sofrendo. É isso que o Salomão diz. Então, o que o Salomão oferece para quem sofre é tempo e misericórdia. Tem a frase, o tempo cura tudo. Não tem isso? Então, é isso que o Salomão nos lembra hoje, que o sofrimento humano pesa e muito. E é exatamente por isso que quando a gente dá tempo e o modo, né, que a gente se relaciona com isso são atos de amor. Então, para quem entrou agora no finalzinho da meditação, Yara, Sandra, sejam muito bem-vindas. Essa live vai ficar gravada, você pode assistir ela a hora que você quiser, tá gravada. E se você quiser receber ela por escrito,
Tem um grupo do Rei Salomão, você clica aqui em cima ou escreve eu quero, que eu te coloco dentro do grupo. Todo dia eu faço a transcrição da live. Leva 2 minutos para ler. Então você recebe, você caminha com o Rei Salomão, você e quem mais você puder convidar. Então, seguimos amanhã com o verso 7, no mesmo compasso, lento, com alma e com sentido, né? Nos olhando com... Nossa, não sei o que aconteceu, mas tenham todos um bom dia. Voltei para me despedir, caminhamos juntos com alma. Até amanhã.